que, que a gente abre aqui mais um evento organizado pela equipe, né, da CIPA Latinoamérica, na condição de membro diretivo, juntamente com minhas colegas Karina Hockenbrandt, Daniel Camparo e Renata Viola, com a participação do presidente atual da CIPA, Bernardo Gols. A CIPA, Coordenação Internacional entre Psicoterapeutas e Psicanalistas e membros associados que trabalham com o autismo, foi fundada em 2004 pela psicanalista francesa Geneviève Hague e Marie-Dominique Ami, com o intuito de construir um espaço de reflexão e discussão de pesquisa e clínica no campo do autismo. A CIPA tem como princípio compreender o autismo e os diversos transtornos do espectro autístico a partir da perspectiva psicanalítica em suas diferentes escolas, apoiando-se em um viés pluridimensional, no qual se impõe a importância de pensar o tratamento e a pesquisa por uma ótica interdisciplinar. Tem-se também como pensamento difundir a prática clínica, preservando os princípios éticos e a individualidade dos pacientes e seus familiares, baseando-se igualmente na importância de dialogar com novos campos de saberes como a neurociências, a psicologia do desenvolvimento e o campo da pesquisa genética. Sendo assim, buscamos a cientificidade para o avanço da compreensão do autismo, que, como sabemos, ainda nos resta como um funcionamento psíquico ainda obscuro e enigmático. Agradeço a presença de todos aqui presentes e conto com vocês para integrar esse novo projeto da CIPA pour atteindre la compréhension complète du fonctionnement as práticas do trabalho com autismo pela perspectiva da psicanálise. Sabemos que perdemos cada vez menos força por uma imposição única de políticas de tratamento, articulados por um discurso dogmático e hegemônico, onde as evidências científicas muitas vezes prevalecem sobre os cuidados éticos da individualidade de cada sujeito, negligenciando sua conjuntura social e cultural. Este fato é o que presenciamos atualmente na nossa prática clínica, quando constatamos o aumento desproporcional do diagnóstico do autismo, sobretudo no mundo pós-pandêmico, onde as crianças estão sendo precocemente diagnosticadas na busca de tamponar qualquer manifestação sintomática, que infelizmente não são lidas também como um pedido de apelo sobre suas dificuldades e seu processo de adaptação ao mundo. Pensando na importância de abordar essas discussões, propomos esse seminário de hoje e apresento, o Bernardo Gols, que é o presidente da CIPA, e ele é psiquiatra infantil, psicanalista da Associação Psicanalítica Francesa, foi diretor do Serviço de Psiquiatria Infantil do Hospital Necker, Enfants Malades, e atualmente é presidente da Associação Pickler-Locke France, presidente da CIPA, diretor da Universidade do Bebê e do Instituto Contemporâneo da Infância. Eu passo agora a palavra para minha colega Karina, que vai fazer uma pequena abertura também, antes de passar finalmente a palavra para o Bernardo Gols. Está no mudo, Karina? Está muteada? Tira o microfone. Sí, Ahora sí. sí. Está. Bueno, muchas gracias Camila, bienvenido Bernard, bienvenidos quienes nos acompañan hoy, ¿cómo están ustedes? Bueno, queríamos decirles que acogemos con sumo gusto en nuestra casa virtual de la CIPA Latinoamérica al profesor Bernard Gols, presidente de la CIPA. Bernard Gols es defensor desde hace años personalmente y desde la CIPA de la policausalidad del autismo y la imprescindible multidimensionalidad que deben aportar los abordajes y diagnósticos. Abogan su praxis por una clínica transdisciplinaria. Como señala, entre otros tantos importantes aportes, Gols en su libro Mi combate por los niños autistas, sigue existiendo actualmente dificultad para consensuar sobre qué es y qué no es el autismo, los autismos. Y es justamente ese qué es y qué no es el autismo lo que va a ser de l'autisme sera hiérarchique. diagnóstica, que a su vez
tendrá efectos primordiales en la instrumentación de los abordajes y el devenir de cada familia y cada niño. Instancias Chaque diagnósticas enfant. Les instances diagnostiques, donc, depuis le point de vue psychanalytique, del encuentro con ese niño y esa familia. Queremos entonces, desde la CIPAL Latinoamérica, compartir con ustedes las importantes contribuciones que tiene para hacer el psicoanálisis y la psicopatología psicodinámica, justamente al despliegue de la subjetividad y al ser y estar con otros de los niños con funcionamientos autistas. Contribuciones que, como sabemos, siempre van enlazadas de los aportes fundamentales de otras disciplinas. Observamos actualmente cómo muchas instancias diagnósticas y terapéuticas buscan legitimar procedimientos y resultados en nombre de supuestas contundencias científicas, contraponiéndolos a otros enfoques en una intolerancia abrumadora, no dialogante, situaciones en las cuales se han descalificado frecuentemente los aportes psicoanalíticos. Intolerancias no ajenas, lamentablemente, a los tiempos y espacios que nos toca transitar hoy en día, donde se intenta cada vez más devaluar la democracia y arrasar al otro. Desde CIPAL Latinoamérica queremos contribuir, contamos con ustedes para poder lograrlo, a problematizar sin dilematizar, a construir cercanías, lazos y entendimientos ante el aislamiento y sufrimiento de las personas con funcionamientos autistas y sus familias. Queremos construir un clima de implicancia y compromiso desde cada realidad local, cobijados por el manto histórico y cultural latinoamericano que nos une. Agradecemos especialmente el esfuerzo en diferentes momentos de todos los integrantes de CIPAL Latinoamérica desde su creación en el 2020, en plena pandemia, hasta hoy, por sostener una institución totalmente virtual en una realidad continental amplia y visible. Agradecemos también el apoyo para que ello fuera posible de la CIPAL Internacional, en especial a Bernard Gols y Armel Barral. La CIPAL Latinoamérica ha comenzado a desarrollarse gracias a las importantes contribuciones de las colegas que conformaron las anteriores directivas: Mónica Santolaya, Nora Bosco-Boinic, Claudia Mascareñas, María Cecilia Pereira da Silva, Daniela Vanderlei y María Ángela Méndez de Almeida. También queremos hacer un reconocimiento muy especial a Marie-Christine Lasnik por ser parte de la CIPAL Latinoamérica y contribuir constantemente a difundirla y acompañarla. Por último, les agradecemos especialmente a ustedes por ser parte en esta actividad y por contribuir a conformar una mirada más amplia y profunda del autismo. Gracias. Paso la palabra a Bernard. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que Sylvie et Laura m'entendent bien? Muito obrigada. Estamos ouvindo perfeitamente. Est-ce que les traductrices Sylvie et Laura m'entendent bien? Parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, d'abord, dire que... Muito obrigada. Gostaria de dizer que é um imenso prazer poder compartilhar com vocês esse tempo de reflexão hoje, durante 2 horas aproximadamente. É um momento de prazer, é uma grande honra ter sido convidado pela CIPA América Latina e agradeço a direção atual da CIPA América Latina, Camila, Karina, Daniel. Talvez eu esteja esquecendo alguém. Renata. Muito obrigada pela sua confiança. Vou tentar falar de forma pausada para as tradutoras, mas, por favor, se ouvir as outras tradutoras, que elas não deixem de me avisar se estou indo muito rápido. A questão que vamos abordar hoje é o autismo que autismo que permanece ainda hoje um grande enigma humano.
Houve muitos progressos, mas ainda muitos mistérios envolvendo o autismo, um enigma que parece especificamente humano, porque, como vocês sabem, não há um modelo animal do autismo que tenha sido descoberto. Nessa introdução, gostaria de dizer a vocês também, não temos de esquecer que as crianças verdadeiramente autistas, os autismos típicos e graves, eles criam sofrimento às crianças, há um sofrimento autístico, há uma dor bastante grande e atualmente, sobretudo nos Estados Unidos, há grandes ataques contra a psicanálise no autismo, contra a psicanálise em geral, contra o cuidado psíquico e também ataques contra as ciências humanas, o que é verdadeiramente dramático, porque esses ataques contra as ciências humanas são ataques contra a liberdade de pensamento, simplesmente. Temos de cuidar, todos juntos, para que os cuidados psíquicos conservem o seu lugar, toda a sua pujança. Esses cuidados não podem se limitar a técnicas reeducativas ou comportamentais. Os cuidados psíquicos são globais, são educativos, são pedagógicos, são reeducativos e são também psicoterapêuticos e psicanalíticos. É a missão que Geneviève Haga confiou à CIPA de cuidar para que essa reflexão sobre o autismo e sobre as medidas de ajuda às crianças autistas possam ser, de fato, multidimensionais, articuladas entre o ponto de vista psicanalítica e o ponto de vista das neurociências. Para defender os cuidados psíquicos, eu fundei há 2 anos, em Paris, o Instituto Contemporâneo da Infância, que trata da psicanálise, da pedagogia, as artes e a cultura. Então, imenso obrigada e um parabéns imenso para a CIPA latino-americana, no sentido em que ela trabalha nessa direção. Acho que nunca seremos suficientemente numerosos para apoiarmos juntos uma ética do sujeito, uma ética do cuidado. É algo que realmente, a qual estou muito ligado, e minha última palavra de introdução será para dizer que o próximo congresso da CIPA Internacional será o 6º, ele ocorrerá em Paris no dia 25, 26 e 27 de janeiro próximos, dentro em breve, e muitos colegas latino-americanos já fazem parte, desde já, do programa. Como temos um pouco de tempo, antes de abordarmos a questão propriamente dita do diagnóstico, gostaria de fazer algumas observações preliminares que me parecem importantes. Em primeiro lugar, lembrar que quando falamos dos transtornos mentais da criança e do adolescente em geral, podemos nos referir a diferentes modelos. E a pedopsiquiatria tem um problema com isso hoje em todos os países do mundo. Poderíamos querer nos referirmos a um modelo puramente medical, somático. Um modelo monofactorial que procura uma única causa para um transtorno é um modelo que está aí para funcionar rapidamente, é um modelo dedutivo a partir dos conhecimentos que o médico tem em mente e que se refere a uma temporalidade linear do passado, a anamnese, ao presente, o quadro clínico, o futuro, o prognóstico e o tratamento. Em oposição a esse modelo somático, todo modelo tem a sua validade em cada campo, mas são modelos diferentes. Em oposição a esse modelo somático pediátrico, dos transtornos mentais, temos o modelo psicopatológico ou psicanalítico que se opõe ponto por ponto, porque trata-se aqui de um modelo polifatorial que procura sempre uma convergência de várias causas para poder explicar um quadro clínico. O aspecto polifatorial se enraiza, por sinal, no conceito freudiano de série complementar que Freud tinha proposto no começo do século XX. Então, o modelo psicopatológico é, por essência, polifatorial, ele não é dedutivo,
ele é muito mais aquilo que chamamos de inferencial, o contrário da dedução é a inferência, ou seja, ele funciona por associação de pensamento, ele funciona necessariamente de forma mais lenta, e ele se refere a uma temporalidade não linear, mas a uma temporalidade circular em referência à dinâmica do après-coup. E entre esses dois modelos, que são bastante opostos, temos também o modelo pedopsiquiátrico, que está sendo investigado ainda em segundos momentos, segundo os países. O modelo pedopsiquiátrico se posiciona de forma diferente. Nos países anglo-saxões, o modelo pedopsiquiátrico está muito próximo do modelo médico e somático. Na Europa, na América Latina também, o modelo está mais próximo, o modelo pedopsiquiátrico está muito mais próximo do modelo psicanalítico. E é por isso que há ligações de pensamento muito fortes entre a França, a Europa do Sul e países como os de vocês, na América Latina, países que se situam em relação com o pensamento psicopatológico e psicanalítico. Então, isso me parece que é algo que deve ser lembrado, porque nessa seara eu me refiro em permanência e de forma extremamente voluntária ao modelo polifatorial. Eu não acredito que podemos pensar o autismo de forma diferente do que pelo modelo polifatorial, e esse modelo é o herdeiro do conceito de série complementar do Freud. Ele herda desse conceito, ele se complexificou muito desde então, e temos hoje conhecimentos novos sobre o que chamamos de fatores primários deste modelo polifatorial, fatores secundários e, às vezes, o que é apaixonante, fatores mistos. Evidentemente, vou passar um pouco rápido sobre tudo isso, para que tenhamos um pouco de tempo para a clínica. Mas eu queria dizer algumas palavras sobre isso. Os fatores primários só são fatores de vulnerabilidade. Eles não são suficientes para desencadear uma patologia autística. São fatores de predisposição, fatores de fragilidade, de vulnerabilidade. Todos os fatores genéticos que foram descobertos já há algumas décadas na área do autismo são muito importantes, ninguém os contesta, ainda que sejamos fundamentalmente psicanalistas, não há razão para contestarmos esses fatores genéticos, mas são fatores genéticos de predisposição, de fragilidade. Se a criança é portadora desses fatores genéticos, essa criança não necessariamente se tornará autista. Eu pego somente um exemplo, temos a síndrome do cromosoma X. Há uma porcentagem maior de crianças autistas que tenham essa síndrome do cromosoma X frágil, e há toda uma série de fatores primários que predispõem, que fragilizam, que aumentam o risco, mas que não são suficientes para desencadear uma patologia autística. Para que uma patologia autística se desencadeie, é preciso que haja fatores secundários que estejam em jogo e que venham desencadear a patologia autística nas crianças a risco. Hoje, dentre os fatores secundários, podemos imaginar os fatores ambientais, fatores ecológicos, fatores biológicos relativos ao meio ambiente, mas nos fatores secundários de desencadeamento da patologia, há também fatores relacionais, sociais, familiares e talvez até culturais. E é o encontro entre os fatores internos e externos que funda o modelo polifatorial e que coloca em jogo este encontro entre o fora e o dentro, e que está em jogo na organização da patologia. E a imagem de Freud, temos realmente de manter esses dois ramos do modelo,
toda situação patológica, toda situação autística necessita, para cada criança, é preciso analisar quais são os fatores internos que o fragilizaram, quais foram os fatores externos que desencadearam a patologia. E o que é apaixonante, como eu dizia, é que hoje pensamos que há um certo número de fatores que, em função dos casos, das histórias, são fatores mistos, e eu penso particularmente as carências. As carências, em certas histórias, são fatores primários de fragilização que não são suficientes para desencadear um autismo, mas em outros casos são fatores secundários que vêm desencadear uma patologia autística em crianças portadoras de riscos. Vou dar um exemplo que, sem dúvida, vocês conhecem, que é o exemplo dos orfanatos na Romênia, no final da ditadura de Ceausescu. Alguns orfanatos se abriram, todas as crianças sofriam de grandes carências, mas havia somente 30%, entre aspas, de crianças autistas. E quando tínhamos esse número de 30% de autistas e 100% de carências, podemos dizer que as carências não tinham levado todas as crianças ao autismo. Elas só tinham levado ao autismo aqueles que eram portadores de fragilidades primárias e talvez até mesmo fragilidades genéticas. Então, a importância desse modelo polifatorial é que ele traz uma certa complexidade ao raciocínio, e as coisas são complexas, não podemos querer simplificá-las. O grande interesse desse modelo polifatorial é de desencadear, é de levar, por definição, por essência, cuidados multidimensionais que vão tentar levar em conta, ao mesmo tempo, fatores externos e internos, e isso é a imagem da psicopatologia, qualquer que seja a psicopatologia a qual nos referimos, trata-se sempre de ligar, de intrincar, de ligar, de entrelaçar fatores internos e fatores externos. Uma última palavra sobre essa questão é o conceito de transtornos neurodesenvolvimentais, que tem muito sucesso, que se desenvolve em todos os países do mundo, nas classificações internacionais, sobre os quais eu voltarei. Este conceito neurodesenvolvimental, ele pode levar a muitos erros, e ele é muito perigoso. Não vou lutar com as palavras, e não é somente fazendo fugir as palavras que fazemos fugir as ideias. Esse é o pensamento totalitário, que a guerra das palavras não tem um sentido em si, mas a palavra de transtorno neurodesenvolvimental não é em si chocante, até mesmo numa patologia do tipo autístico, que possa haver um componente neurológico, isso não me choca, que o autismo afete o desenvolvimento. Isso também não é chocante, é uma evidência. Então, a palavra de neurodesenvolvimento aparece assim como muito simples, e vocês sabem que há uma grande moda de colocar neuro em tudo quanto é lugar. Neuropsicanálise, neuropolítica, neuroeconomia, mas a questão é o uso que fazemos das palavras, não são as palavras que causam problema, é o uso que fazemos das palavras. E o que eu percebo, eu estou talvez tentando falar muito mais pela Europa, mas em Paris, há algumas semanas, nós tivemos o congresso anual, o Congresso Geral da Associação Europeia de Psicopatologia Psicanalítica da Criança e do Adolescente. Nesse congresso, nós vimos que em todos os países da Europa, a palavra de transtorno neurodesenvolvimental acaba sendo utilizado como sinônimo de endógeno. Neurodesenvolvimental não é sinônimo de endógena. Que haja componentes biológicos, que haja componentes genéticas no autismo, ok, mas elas não são suficientes para explicar o autismo. Acabo de falar do modelo polifatorial, esses elementos devem ser integrados no modelo que leve em conta, ao mesmo tempo, os componentes do externo e do interno. E hoje, atualmente, além disso, os transtornos neurodesenvolvimentais
reúnem toda uma série de transtornos neurodesenvolvimentais, o autismo, a hiperatividade, as dispraxias, assim por diante. É um grande saco que no campo epistemológico se torna muito confuso, muito vago e que deixa crer que o componente interno, o componente neurológico é mais importante do que os outros. Eu não estou de acordo com essa divisão das coisas e eu tento utilizar o menos possível o termo de transtorno neurodesenvolvimental, que me parece muito vago. E agora eu vou falar de outra coisa que me parece muito importante. Estou olhando o meu relógio e me parece que temos tempo suficiente para falarmos de inúmeras coisas. Gostaria de voltar ao conceito de psicoses. O conceito de psicoses infantis, ele desapareceu de todas as classificações internacionais das quais falaremos, e ele quase se tornou proibido de usar o termo de psicose infantil. Os adversários da psicanálise dizem que quando usamos o termo de psicose infantil é porque somos completamente ignorantes, estamos desatualizados e não tomamos conhecimento das novas progressões. Eu acho que o termo de psicose nos é muito útil no contexto do Instituto Contemporâneo da Infância, do qual falei a vocês. O ano que vem, nós vamos começar um seminário sobre a história e o devir do conceito de psicose infantil, que nos faz falta muito hoje, porque as crianças autistas hoje e as crianças psicóticas não são as mesmas. As crianças autistas e as crianças psicóticas, todas precisam de cuidados, mas não necessariamente dos mesmos dispositivos terapêuticos, e seria uma grande pena nos privarmos da categoria psicose infantil, que é uma categoria muito importante, muito interessante. E vou dizer a vocês como vejo as coisas. Vou fazer uma pequena lembrança histórica, porque a história é muito importante. A história nos fala do passado e a história nos fala do futuro também. É uma linda frase do filósofo Hegel, que eu cito muitas vezes, que é a seguinte: a ancoragem, as raízes da história não são somente o passado, mas também a esperança. É uma linda frase. As raízes da história não são somente o passado, mas elas estão na história. É preciso conhecer o passado para poder organizar o futuro. E o conceito de psicose infantil, ele nos fará falta para o futuro, se o deixarmos de lado. E gostaria de dizer a vocês que no século XIX, a fenomenologia alemã, essa fenomenologia alemã do século XIX tinha distinto de formas muito interessantes o processo e o desenvolvimento. Muitas vezes falamos de processos psicóticos sem lembrarmos que isso vem da fenomenologia alemã do século XIX. Nessa época, qual era a diferença? A diferença era que os desenvolvimentos correspondiam somente a um exagero quantitativo de certos funcionamentos normais. Por exemplo, uma neurose obsessional era o exagero quantitativo, nessa perspectiva, de pequenas manias que cada um de nós pode ter. Uma neurose fóbica podia ser o exagero quantitativo de pequenos medos que todos nós podemos ter. A neurose de angústia era um exagero quantitativo de pequenas ansiedades que todos nós podemos ter. No contexto dos desenvolvimentos, havia uma continuidade entre funcionamento normal e funcionamento patológico, mas somente um exagero quantitativo de alguns traços, enquanto que na ideia de processo há uma ruptura qualitativa. E os fenomenólogos do século XIX consideravam que os sujeitos psicóticos eram pacientes, pessoas que funcionavam com mecanismos psíquicos qualitativamente diferentes das pessoas habituais, sãs de espírito, de mente. Então, os psicóticos eram um pouco extraterrestres, eles tinham um funcionamento psíquico diferente do normal. E toda a história da
pedopsiquiatria e a descoberta do autismo veio fundamentalmente mudar as coisas, e de forma muito feliz, porque, por exemplo, nas crianças autistas, Donald Melzer descreveu o desmantelamento, a clivagem dos fluxos sensoriais, que leva muitas vezes a uma clivagem dos fluxos relacionais. Melzer, nas crianças autistas, descreveu o desmantelamento, porque nas crianças autistas o desmantelamento é muito forte, muito pujante, e quando isso foi descoberto, percebemos que o desmantelamento existia também nos bebês, e nos bebês que vão bem. Simplesmente não tínhamos percebido até então, porque nos bebês que vão bem, o desmantelamento ele é muito fugidio, ele é menos intenso, e ele se dá no início da vida. E, a partir daí, percebemos que certos mecanismos psíquicos próprios da psicose existem também na vida normal de qualquer sujeito, mas com intensidades menores em momentos diferentes da vida, o que permite reintegrar os psicóticos e autistas na ordem dos humanos, o que é o mínimo das coisas, é o mínimo que se espera. Então, quando falamos de psicose, temos de pensar ao processo psicótico, à natureza qualitativa ou utilização anárquica ou muito intensa ou anacrônica de certos mecanismos que existem também nos sujeitos que estão bem. Então, para mim, hoje, não me chocaria absolutamente de falar de psicose autística e de psicose não autística. E vou explicar. Quem diz psicose, do ponto de vista fenomenológico, fala de uma alteração do contato com a realidade, e se cuidarmos da questão das crianças autísticas graves, estaremos todos de acordo para dizer que eles têm uma modificação do contato com a realidade. Quando Gardner descobriu o autismo infantil na classificação DSM, a classificação DSM-2, o autismo foi categorizado hoje não é mais o caso. Mas falar de psicose autística e não autística me parece muito pertinente. E qual é a diferença que eu faço? Nas psicoses autísticas, essas das quais falaremos hoje, há um grave fracasso do acesso à intersubjetividade. Isso é fundamental. A criança autista tem dificuldade em identificar o outro, como outro diferente dele, como outro do qual a representação seja clara e estabilizada. Todos os funcionamentos autísticos são centrados nessa questão de um fracasso do acesso à intersubjetividade. E se associa a isso um funcionamento, como diria Melzer, da bidimensionalidade psíquica. No caso das psicoses autísticas, há uma prevalência da bidimensionalidade psíquica, ou seja, do investimento da superfície do objeto, muito mais do que da sua profundidade. E, enfim, há uma prevalência dos mecanismos de identificação adesiva, no sentido da escola pós-kleiniana. As identificações adesivas existem também em vocês, em mim, em todas as pessoas, mas nas crianças autistas, a identificação adesiva é um mecanismo prevalente, porque é um fracasso da intersubjetividade e porque há uma prevalência da bidimensionalidade psíquica. E quando falamos de psicose, falamos de pacientes que conseguiram mais ou menos ter acesso à intersubjetividade, que sabem que o outro existe, ainda que eles tenham dificuldade em estabelecer relações com ele, mas eles perceberam que o outro é um outro, que há outra coisa além deles na realidade, e eles também começaram a funcionar em tridimensionalidade psíquica, ou seja, eles começam a sentir que eles têm um dentro, que eles têm um mundo interno e que o objeto que eles descobriram fora deles tem também o seu próprio espaço interno. O objeto e o sujeito começam a ser percebidos em tridimensionalidade, então o organismo psíquico prevalente não é mais a identificação adesiva, mas a identificação projetiva, porque para projetar é preciso projetar em algo, em um objeto que é em 3 dimensões. Então, psicose autística
só tem um ponto em comum, é a alteração do contato com a realidade, mas em seguida as coisas são muito diferentes, não há intersubjetividade, bidimensionalidade, identificação adesiva do lado das psicoses autísticas e acesso à intersubjetividade, tridimensionalidade psíquica e prevalência das identificações projetivas para as psicoses autísticas. E isso é muito útil, não somente para distinguir as crianças e para propor tratamentos adaptados, mas também para olhar, observar e estudar, ver como uma criança sai do autismo. Será que uma criança que sai do autismo se torna psicótica? Isso acontece de forma muito rara. Existe, mas é raro. Uma criança que sai do autismo, Geneviève Hague o insistir, raramente se torna esquizofrênica. Há alguns casos na literatura, mas é relativamente raro. Geneviève Hague insistia muito nos aspectos maníacos que poderiam se instalar na saída do autismo, sem necessariamente que seja uma psicose maníaco-depressiva. E, pessoalmente, não sei se vocês têm essa impressão, veremos na discussão, as crianças que saem do autismo, quando eles saem da bolha autística, eles têm um funcionamento que se aproxima mais de um normal não harmônico, eles são hipersensíveis, hiperestésicos, mas eles se aproximam muito mais do funcionamento normal do que do funcionamento esquizofrênico. Eu acrescentaria a isso. Temos todo um trabalho clínico a fazer para distinguir as dores autísticas das dores psicóticas. Elas existem nos dois registros, mas elas não são as mesmas. A questão da dor psíquica colocou muitas perguntas a Freud. No seu livro, em 1926, há quase 100 anos, o seu livro Inibição, Sintoma e Angústia, vemos que ele teve dificuldade com a questão da dor. Ele fala da inibição, ele fala dos sintomas, ele fala da angústia, ele teve dificuldade com a dor, e ele nos fala da dor psíquica somente no final do livro, num capítulo que se chama Anadindoma C. Temos aqui a questão da dor psíquica foi para Freud um problema complicado. E eu hoje digo que não podemos negligenciar o sofrimento das crianças autísticas, como se essas crianças não sofressem. As crianças que vivem com uma criança autista sabem muito bem qual é o sofrimento da criança, qual a dor da criança. É um suplício viver com uma criança autista grave, é talvez a pior das coisas. Então, evidentemente, os pais têm vontade de denegar um pouco esse sofrimento psíquico, mas nós, profissionais, não devemos fazer colusão com essa denegação do sofrimento psíquico das crianças. Temos de olhar esse sofrimento de frente para podermos avançar nas nossas pesquisas. Então, a Geneviève Hague, que eu cito muito, porque ela nos trouxe tantas coisas. Ela tinha escrito um artigo sobre a diferença entre as angústias autísticas e as angústias esquizofrênicas. As angústias autísticas, o medo de ser largado em bidimensionalidade, a angústia esquizofrênica, o medo de ser penetrado em tridimensionalidade. Tudo isso existe em todos nós, mas são muito mais fortes nas crianças autísticas e esquizofrênicas. Essa dor é muito diferente nos dois casos, porque na criança autística a dor não foi ainda identificada. Podemos nos perguntar com Andrew Green se a dor das crianças autísticas não está ligada à ausência do objeto. André Green, que não cuidava necessariamente de crianças, mas que disse coisas importantes sobre as crianças, André Green insistia sobre a excitação pulsional. Uma excitação pulsional sem objeto se torna talvez uma fonte de dor, enquanto que nas crianças psicóticas o objeto foi identificado. Em caso de psicose não autística, há um acesso à intersubjetividade, então a psicopatologia da dor, a psicopatologia da dor autística não pode ser a mesma do que a psicopatologia da dor psicótica.
Então, as psicoses autísticas estão do lado das doenças do ser. Então, enquanto que as psicoses não autísticas estão do lado das doenças da existência, e atualmente eu faço uma grande diferença entre o ser e o existir, baseado nos trabalhos no Winnicott. O registro do ser é pré-objetal, o registro da existência é objetal. Então, as psicoses autísticas estão do lado do ser e as psicoses são do lado da existência, com oscilações. A respeito das classificações internacionais, somente para lembrar que durante o DSM-2, mais antigo, quando Kanner descobriu o autismo foi classificado na rubrica das psicoses e todos achavam isso normal. A partir dos anos 90, é o DSM-3 e a existência de transtornos invasores do desenvolvimento, invasive development disorders, que começaram repartidos em típicos, atípicos e não especificados. Depois vem o DSM-4 com a emergência dos transtornos neurodesenvolvimentais. Já disse a vocês o que penso disso. E desde o ano 2015, 2020, temos o DSM-5, que difere das outras classificações, porque a definição não é mais categorial, mais dimensional, não procuramos mais categorias de pacientes diferentes, mas tentamos mostrar que é um contínuo entre as formas mais graves e as formas mais leves. Asperger saiu um pouco da categoria, é o que chamamos de transtornos do espectro autístico. Hoje não tenho tempo de contestar essa classificação, esta noção de transtorno do espectro autístico me parece complicada também, porque ela deixa uma fronteira importante entre as formas mais benignas e as crianças que vão bem. No DSM-5, na categoria transtornos do espectro autístico, há um limite, uma barreira entre o normal e o patológico, enquanto que eu penso que o contínuo deveria incluir as crianças que vão bem. Há em cada ser que vai bem potencialidades autísticas. Nós oscilamos permanentemente entre momentos autísticos e momentos objetalizados. É uma dialética. Tanto eu acho trágico de dizer que há uma criança autista em 50 crianças, tanto isso me parece absurdo, porque os transtornos do espectro autístico incluem todos, tanto de fato autismo como outros. Portanto, eu acho importante de dizer que há uma potencialidade autística 100% em cada ser humano, que oscila permanentemente entre os registros do ser e do existir. Perdão pela extensão dessa primeira parte, mas me parece importante compartilhar com vocês esses diferentes elementos, antes de entrar em elementos mais clínicos. O que vou fazer agora? Vou falar do diagnóstico do autismo, gostaria também de falar do diagnóstico de risco de autismo, que não é a mesma coisa. Todos esperam hoje que o diagnóstico possa ser colocado de forma cada vez mais precoce. E todos estão de acordo, psicanalistas ou não, para dizer que quanto mais precoce, de forma precoce, cuidamos de uma criança autística, quanto maiores são as suas chances de evolução positiva ou, ao menos, do seu potencial, preservação do seu potencial cognitivo. E cuidar bem de uma criança autista, aqui eu estou muito próximo do ponto de vista de Pierre Delion, que todos conhecem, que insiste sobre o fato de que é preciso sempre educativo, sempre pedagógico, assim que possível, e terapêutico assim que necessário, ou seja, muitas vezes, porque eu repito, as crianças autistas sofrem, ainda que as dores autísticas não sejam as mesmas do que as dores psicóticas. Eu aproveito para fazer uma pequena parênteses. Hoje, os psicanalistas
Não, quando um tratamento de criança autista está instalado, não se trata de buscar um culpado. É preciso que essa ideia pare de circular no grande público e dentre a mídia. Os psicanalistas hoje não procuram uma causa única para o autismo, estamos no modelo polifatorial e, evidentemente, os pais, a mãe, não é a culpada, não são culpados pelo autismo dos seus filhos. Precisamos sempre dizer e repetir isso. Estão nos associando pensamentos que não são os nossos. Talvez, quando um tratamento de criança autista acontece, a ideia, pensamos muito na escola kleiniana e pós-kleiniana, a ideia é de compreender bem as angústias e as dores autísticas, tentar entender bem os mecanismos de defesa que se instalaram e também tentar flexibilizar esses mecanismos de defesa para que os mecanismos psíquicos da criança possam retomar e, essencialmente, no campo cognitivo. Então, nos tratamentos analíticos de criança, e eu já disse isso, falei muito sobre isso com Geneviève Ave, é muito mais a questão de como do que porquê. Eu não digo que o porquê não tem importância, mas como, quando somos cuidadores, temos que nos preocuparmos com muito mais do que com o como do que com o porquê. Vamos tentar flexibilizar os mecanismos de defesa autística e poderemos, assim, ajudar as crianças a retomarem o seu desenvolvimento. Não se trata absolutamente da busca de um culpado. O diagnóstico não se coloca da mesma forma em função da idade da criança. Gostaríamos que o diagnóstico fosse o mais precoce possível. Hoje podemos tentar esperar que que todos os diagnósticos sejam apresentados até o segundo ano de vida e que todas as crianças a risco possam ser identificadas no seu primeiro ano de vida. O que eu posso dizer é que os diagnósticos devem ser dados no segundo ano de vida e que todas as crianças que têm um risco de autismo possam ser identificadas no seu primeiro ano de vida. E mais fazemos depistagens precoces, mas temos de ter uma reflexão ética específica sobre o manuseio das informações para não acrescentar a angústia dos pais que sabem muito bem, entendem muito bem que as coisas não estão indo da forma correta. Então, com 3 anos, o diagnóstico, infelizmente, não é mais um problema. A tríade característica, em geral, se instalou, ou seja, o retraimento, o que os autores anglo-saxões chamam do loneliness, o fato de ser aloneness, os transtornos de linguagem e, terceiro lugar, os comportamentos estereotipados, os que os anglo-saxões chamam de sameness. E todas essas 3 características com 3 anos não são difíceis de serem identificadas. O retraimento, as anomalias da linguagem e os comportamentos estereotipados é a tríade característica de Kanner. Cada um desses elementos da tríade pode ser reencontrado em outras crianças não autistas. A ausência de linguagem pode existir em outras crianças. Uma pequena tendência ao retraimento pode existir em outras crianças e até mesmo certos comportamentos estereotipados. Essa tríade, até mesmo com 3 anos, o diagnóstico é sempre um encontro. E num diagnóstico, nem tudo está do lado da criança, também aquilo que a criança nos faz sentir do ponto de vista contratransferencial. Não podemos falar somente de uma economia contratransferencial, mesmo com a tríade, mas com 3 anos, o diagnóstico, se estamos atentos à criança e aquilo que sentimos, esse diagnóstico não é muito complexo. Mas, infelizmente, 3 anos já é tarde e gostaríamos verdadeiramente de poder iniciar os cuidados terapêuticos e outros antes. Para essas crianças autistas com 3 anos, eu lembro a vocês, já que
eu acabei de evocar com vocês o ponto de vista contratransferencial. Algumas crianças autísticas típicas, muitas vezes, não aprofundaram a natureza intersubjetiva. Para eles, a questão do outro não se coloca. E quando estamos diante deles, ressentimos algo que é muito doloroso, porque é muito doloroso estar diante de uma criança que absolutamente não leva em conta o fato de que existimos. Não é uma recusa de existência, porque uma recusa de existência supõe-se que foi reconhecida a existência para que ela seja negada. Mas aqui é como se o outro não estivesse no campo de consciência da criança. É insuportável para os pais, é muito difícil para as equipes que precisam ser numerosas para fazer frente a isso. Então, o autismo mais típico e mais grave, aquele que não aprofundou ainda a natureza intersubjetiva, faz viver uma relação contratransferencial muito dolorosa, enquanto que outras crianças autistas menos graves, ou que vão melhor, aprofundam o intervalo intersubjetivo ou mas têm dificuldades em tecer os vínculos que lhes permitiriam de manter-se em ligação com o objeto. E aí, a criança que está diante de nós não sente mais a mesma coisa do que aquela da qual falamos. A criança entendeu que o outro existe, mas ele está sozinho do outro lado da margem desse intervalo intersubjetivo. E esse retraimento nos faz apelo a nós. Nós temos vontade de ir buscá-lo ali onde ele está, porque ele aprofundou, ele conseguiu ultrapassar esse intervalo intersubjetivo, mas ele fica ali na margem. Eu vou falar agora do segundo ano de vida da criança, o ano em que gostaríamos verdadeiramente que o diagnóstico de autismo pudesse ser colocado. As coisas já foram descritas já há muito tempo. Didier Uzel, na França, que trabalhou muito e que estava muito próximo de Geneviève Hague e com quem trabalhei muito, Didier Uzel. Já tínhamos conversado sobre diversos sinais que vou enunciar, mas que não vou detalhar. Retrospectivamente, constatamos algumas anomalias do grito em alguns bebês autistas. Nunca os pais vêm consultar porque eles têm a impressão que o grito está em dificuldade, mas quando muitas vezes fazemos histórico das crianças, percebemos que os gritos eram monótonos, ou que o pai e a mãe tinham dificuldade em entender o que o bebê queria expressar através desses primeiros gritos. Didier Uzel insistiu muito com outros sobre a pseudo-surdez, que não vão reagir a barulhos muito fortes, ou, pelo contrário, reagir a minúsculos barulhos. Um sinal muito importante é insônia calma ou alegre. São bebês que podem ficar a noite inteira no seu berço, acordado, enquanto que a criança que vai bem, quando isso acontece, ela chama o adulto. É o que chamamos de insônias sem chamado. Há também transtornos do diálogo tônico, bebês sabões ou enguias que parecem deslizar entre as mãos, o olhar fugidio. Isso não é um bom termo, porque quando um bebê nos olha de lado, não é para evitar de nos olhar, nos olhar pelo olhar periférico, é um olhar em duas dimensões, enquanto que o olhar central é um olhar que penetra, é um olhar em três dimensões, e como eu já disse a vocês, as crianças autistas têm tendência a viver na bidimensionalidade psíquica. Então, ele desvia o olhar para nos perceber em periferia, em bidimensionalidade e não de forma central, em tridimensionalidade penetrante. Temos também
muitas fobias atípicas em função da idade, uma pobreza das interações e também uma ausência de sorriso-resposta. Se vocês quiserem, eu dou a vocês a lista de Didier Ozell, que teve muita importância e interesse na época. Temos a anomalia do grito, pseudo-surdez, insônia calma, transtorno do diálogo tônico. Eu esqueci de falar a vocês também das anorexias primárias graves, um olhar fugidio, um evitamento do olhar, fobias atípicas em função da idade, uma pobreza das interações e uma ausência de sorriso-resposta. Então, esses são elementos clínicos que já conhecemos há muito tempo, e a isso veio acrescentar-se recentemente, no segundo ano de vida, o recurso ao chat, ou seja, a Checklist for Autistic Toddlers, CHAT, com 3 itens principais, que todos vêm testar o acesso à intersubjetividade, há todo um sistema, mas há 3 que são essenciais. Esses 3 testam, avaliam o acesso ou não à intersubjetividade da criança. Será que a criança segue o olhar do adulto em direção a um objeto de atenção conjunta ou não? Será que a criança é capaz de fazer um apontamento, um pointing autodeclarativo? Vou falar sobre isso. E, em terceiro lugar, será que já há jogos de fazer de conta, jogos semi-simbólicos? Vou dizer um pouquinho algo sobre esses 3 pontos do chat. Se a criança é capaz de olhar ali onde está, para onde está olhando o adulto, esse é um bom sinal. Isso significa que implicitamente na cabeça do adulto há um interesse para alguma coisa que talvez não esteja na sua cabeça. Então, é uma demonstração da intersubjetividade, o outro e eu não é a mesma coisa. Da mesma forma, o apontamento autodeclarativo, não o apontamento imperativo, que significa eu quero isso ou aquilo, não o apontamento nominativo, mas quando falamos apontamento protodeclarativo, são crianças que mostram alguma coisa, mas que querem, sobretudo, mostrar ao adulto que algo os interessa. É um pouco um contrário da convergência dos olhares. Então, isso parte da ideia de que se a criança quer mostrar ao adulto que algo interessa a ele, é que ele se tornou capaz, ele é capaz de dizer que no seu campo e do adulto não há a mesma coisa. Então, esse é um bom sinal do acesso à intersubjetividade. E se esses 3 temos, e depois são os jogos semi-simbólicos, então esses 3 itens, fracassam por volta de 15 meses. Estimamos que há 80% a 85% de riscos que a criança tem autismo com 3 anos. Somente 2 desses itens estão em fracasso, então talvez a criança não seja autista com 3 anos, mas a criança talvez tenha transtornos deficitários importantes do desenvolvimento. Dentre os jogos semi-simbólicos desse CHAT, é preciso saber se a criança já, por exemplo, fez de conta que estaria preparando o café. O teste foi inventado na Inglaterra pela equipe de Simon Baron-Cohen, uma equipe de cognitivistas extremamente importante na história dessas ideias. Na Inglaterra, ele tinha dito que, será que a criança é capaz, já brincou de fazer de conta que estava preparando o chá? E nós, quando traduzimos o teste para francês, será que a criança é capaz de fazer de conta que está preparando café? E é muito interessante isso. Marie-Christine Lasnik refletiu muito sobre isso, nos ensinou muita coisa sobre isso, porque a pergunta poderia ter sido a respeito dos jogos semi-simbólicos: será que a criança já brincou de fazer de conta de preparar leite ou mamadeira? Essa é uma outra questão. Uma outra pergunta. É uma pergunta interessante, mas é uma pergunta diferente. Mas aqui, para uma criança preparar chá ou café, é tentar
agradar ao adulto, e que é diferente de preparar uma mamadeira, que é algo para o seu próprio prazer. E Marie-Christine Lasnik disse de forma muito correta, nessa ideia de agradar ao adulto, de trazer às pulsões orais do adulto uma satisfação. Temos aqui, nesse item, nós temos a busca daquilo que chamamos, do que os psicanalistas lacanianos chamam do terceiro tempo da pulsão, o terceiro tempo da montagem do circuito pulsional, ou seja, propor-se ao outro como objeto da pulsão do outro. Agradar o outro é também um ótimo indicador da intersubjetividade, mas aqui em termos pulsionais ou psicanalíticos, a criança, ao preparar o chá, o café, busca trazer à pulsão do adulto um objeto de satisfação. Estamos no terceiro campo da pulsão e aqui estamos necessariamente na intersubjetividade. Se esses 3 itens fracassaram, há um risco de autismo instalado por volta de 3 anos. Se 2 itens fracassaram, há um risco de desenvolvimento cognitivo deficitário, e a toda a questão de como manusear essas informações com os pais no plano ético, o que devemos dizer aos pais quando tem uma criança de 18 meses que fracassa. Vamos deixar isso para a discussão. Então, para o segundo ano de vida, eu gostaria de acrescentar, já que estou falando a colegas da América Latina, não vou detalhar também, mas a todos os indicadores de intersubjetividade que foram descritos de forma tão delicada e precisa por Victor Guerra que faleceu, que nos faz muita falta no seu livro. Ele deu desenvolvimento muito preciso dos diferentes indicadores que permitem acompanhar a instalação da intersubjetividade para crianças que estão no seu segundo ano de vida. Essa ferramenta é um tesouro epistemológico, e eu vou chegar agora ao primeiro ano de vida. 3 anos, 2 anos, e agora o primeiro ano. Esqueci de dizer algo a vocês sobre o primeiro ano de vida. Há uma dificuldade que aparece nas interações, uma dificuldade a entrar em relação ou a manter a relação. O que observamos, e que é muito interessante, e que foi fonte de mal-entendidos, é que quando a criança de 13 meses, de 14 meses, tem interações fracas, ainda que os pais, ainda que a mãe não tenha se apercebido disso conscientemente, percebemos que a mãe está numa posição um pouco hiperestimulante para o bebê. Não é porque ela é hiperestimulante que a criança é autista. Não me façam dizer o que eu não estou dizendo. Não é porque a mãe é superestimulante, mas é porque o bebê está em dificuldade interativa, é que a mãe, de forma intuitiva, vai ativar as estimulações e tentar aumentar o nível de interação da criança para tentar trazê-la à realidade. Eu acredito muito sinceramente que as mães e os pais, talvez, as mães são as primeiras que percebem que algo não está acontecendo muito bem. E quando elas vão ver um pediatra, que o pediatra diz, tudo está bem e nos vemos dentro de 1 ano, isso não é uma coisa boa. Quando a mãe sente que algo não está indo bem, ela tem boas razões para isso. E às vezes ela não está verdadeiramente consciente, mas seu comportamento de hiperestimulação é talvez uma tentativa de trazer a criança a uma interação mais normal, mais habitual. Então, para todo esse período de 2 anos, eu gostaria de evocar também o incrível programa de pesquisa, o PRISMA, que foi instalado, foi materializado na América Latina por Maria Ângela Mendes de Almeida, por Maria Cecília Pereira da Silva e colegas. Aqui temos também, ele foi criado para acompanhar as crianças que estão passando por tratamento, mas também é um tesouro, é uma fonte de indicações muito preciosa para ter esses sinais
da evolução da criança que está em tratamento. E agora vou voltar ao que acontece antes de um ano, e ao diagnóstico que podemos chamar de precoce ou extremamente precoce. Na França, Marie-Christine Lasnik insiste muito sobre isso. Hoje, a questão não é mais do diagnóstico precoce, mas do diagnóstico ultra precoce. E é com isso que iremos salvar o maior número de crianças. Mas é também um período em que devemos ser mais prudentes, antes de um ano, porque talvez hoje, eu não sei o que acontecerá dentro de 10 ou 15 anos, mas hoje, talvez antes de um ano, ainda seja diferente de colocar um diagnóstico de autismo. Talvez não antes de um ano, mas antes de 9 meses, é difícil dar um diagnóstico certo de autismo, mas podemos dar um diagnóstico de risco de autismo. E é com isso que devemos trabalhar. Isso já é muito importante. Há um psiquiatra, psicanalista americano que faleceu há uns 15 anos, que se chamava Donald Cohen, e que tinha encontrado um termo perfeito para isso. Ele dizia, no primeiro ano de vida da criança, é preciso raciocinar com aquilo que chamaríamos de uma plataforma de vulnerabilidade. Há uma espécie de base, vemos crianças que estão em dificuldade, crianças que precisam de nós todos, mas não sabemos necessariamente o que vai acontecer. Talvez alguns deles irão tornar-se normais. Talvez alguns tornar-se autistas, ou psicóticos, ou desarmônicos, ou deficitários, mas em todo caso, eles precisam de nós. A plataforma de vulnerabilidade é um diagnóstico das crianças que precisam de nós. Isso é bonito como diagnóstico, sem estarmos obcecados em saber se eles já estão na categoria de autistas, psicóticos, hiperativos ou outros. E do ponto de vista das relações com os pais, é um conceito muito interessante, porque sem estarmos obcecados pela questão autística, podemos dizer aos pais, seu filho tem dificuldade realmente a entrar de forma estável na relação, ele precisa de nós. Não sabemos o que ele tem exatamente, saberemos dentro de um ano, dois, mas podemos já nos mobilizarmos sem dramatizar. Vamos lá, pouco importa se é autismo, psicose, outra coisa, ele precisa de nós hoje, vamos entrar nessa luta e isso é muito importante. Então, esse conceito de Donald Cohen, de plataforma de diagnóstico de vulnerabilidade. Desde então, muitas coisas apareceram e que podem nos ajudar a desenvolver esse diagnóstico ultra precoce. E hoje, atualmente, pensando a essa conferência, eu tinha dito a mim mesmo que eu iria falar a vocês sobre os trabalhos de Annick Beaulieu. Annick Beaulieu, Annick, que vive na França, que faz parte da CIPA, mas que tem por origem canadense e que está fazendo um trabalho incrível. Será que todos a receberam? Annick Beaulieu, que faz um incrível trabalho a respeito daquilo que chamamos de movimentos gerais, a partir da vida pré-natal. Pessoalmente, eu trabalho com ela num grupo de pesquisa, com ela e com um ecografista muito renomado na França, que se chama François Farge, que tem todo um trabalho sobre ecografias e movimentos gerais que poderia indicar um risco. Então, vocês veem que talvez nesse caso eu poderia falar de risco neurodesenvolvimental, porque não sabemos ainda o que vai acontecer, mas há movimentos gerais que começam a ser muito estudados na vida pré-natal e que vão continuar no primeiro trimestre da vida e que vão atenuar-se. São movimentos de extensão, movimentos de flexão, de torção, movimentos gerais do corpo, dos quais cuja descrição começa a ser mais precisa agora,
mas já em útero, alguns fetos demonstram movimentos gerais um pouco pobres ou ao contrário, extremamente intensos ou mais raros, e podemos dizer que talvez haja aqui um fator de risco, mas não é certo ainda. É preciso que esses movimentos gerais se desenvolvam para que a placa subcortical do cérebro possa se reabsorver e permitir o desenvolvimento de todos os circuitos neurais. Vou voltar àquilo que eu dizia no início, ainda que eu seja fundamentalmente psicanalista, eu admito que haja a possibilidade de ter elementos endógenos de risco e que possam se manifestar na vida pré-natal através desses movimentos gerais. E após o nascimento, esses movimentos gerais do corpo vão se atenuar e deixarão aparecer aquilo que chamamos, o que Annick Beaulieu e outros chamam de movimentos fidgety. Movimentos fidgety. Movimentos que são muito menos globais, que são muito mais macroscópicos, que são coisas muito finas, que são pequenos movimentos dos braços, extremamente harmoniosos às vezes, que vêm substituir, a partir do quarto, quinto mês, os movimentos gerais mais globais, dos quais eu falava a vocês em pré-natal. E a ausência da aparição desses movimentos fidgety pode ser também um indicador não de autismo, mas de risco de autismo. Então, é muito interessante do ponto de vista da prevenção. Então, aqui temos verdadeiramente, para o diagnóstico ultraprecoce, uma via de pesquisa que vai se desenvolver intensamente. Se nos revermos dentro de 5 ou 10 anos, teremos muitos progressos, mas por enquanto temos algo que está no início do seu desenvolvimento e que é muito interessante, e para o diagnóstico de riscos precoces, há o sinal PREO. PREO quer dizer prevenção do autismo. Eu coloco também no chat o sinal PREO. O sinal PREO talvez não seja específico do risco autístico, podemos observá-lo também em outras crianças, mas há também a contratransferência, que faz parte do diagnóstico. E o sinal PREO, que foi publicado no plano internacional, as crianças ao risco autístico demonstra que as crianças são talvez capazes de entrar em relação com o adulto, mas até mesmo quando uma interação se produziu e que ela se deu bem, quando não há uma repetição. Uma criança que vai bem, ela vai em busca do adulto para repetir essa sequência que trouxe prazer. Então, aqui é uma ausência de repetição já a partir de 6, 7, 8, 9 meses, talvez antes. Esse talvez pode ser um sinal de que no plano interativo haja algum tipo de dificuldade. E nesse diagnóstico ultra precoce, há também as contribuições ao seu nível do programa PILE, PILE, que eu desenvolvi no Hospital Hanecker, ao qual Camila participou para sua tese. Eu não vou agradecê-la nunca suficientemente por todo o trabalho que ela fez conosco, mas esse programa PIL, ele mostra que em algumas crianças é preciso estar muito atento aos movimentos dos membros superiores, ao aspecto curva ou não suficientemente curva, a curvidade, será que os movimentos dos braços são suficientemente curvos e amplos, particularmente aqueles que têm o síndrome de West, aqueles que vão se tornar autísticas, são aqueles cujos movimentos são mais rígidos, menos amplos. Então, vocês veem que tudo isso há 5 anos eu não teria dito. Há muitos progressos que estão sendo feitos. Os movimentos gerais, o sinal PREO, os resultados do programa PILA.
temos muitas coisas que nos ajudam a identificar, e eu digo mais uma vez, não as crianças autistas, mas de forma precoce as crianças que têm o risco de autismo, aquelas que precisam de nós, aquelas que fazem parte da plataforma de vulnerabilidade de Donald Cohen e pelos quais temos que lutar. Estou contente, estamos progredindo bem. Espero que não está muito difícil de ser traduzido. Vou tentar desacelerar um pouco, porque eu gostaria de falar de duas situações específicas do ponto de vista do diagnóstico de autismo, duas situações específicas extremamente interessantes e que mostram que não há diagnóstico suficiente se só olharmos para a criança. Precisamos olhar para a criança, olharmos para os vínculos da criança com os adultos, precisamos olhar para os adultos e precisamos também estar atentos ao que acontece dentro de nós. Isso deveria estar na minha conclusão. Não há diagnóstico de autismo que possa ser feito em uma vez. É preciso receber inúmeras vezes a criança e os seus pais, e não há diagnóstico que possa se dar sem levarmos em conta do ressentir da contratransferência do psicanalista, do terapeuta. Há pouco, quando eu disse a vocês, uma criança autista que não conseguiu ultrapassar esse intervalo intersubjetivo. Nós, às vezes, consideramos a sua indiferença como uma afronta narcísica, mas se ele conseguiu ultrapassar esse intervalo intersubjetivo, mas que ele não conseguiu estabelecer ligações, ao contrário, temos um movimento em que temos vontade de ir buscá-lo. E essa contratransferência é diferente da primeira. Então, essa questão da contratransferência, vou falar a vocês de duas situações particulares que, do ponto de vista do diagnóstico, são importantes, porque aqui vemos justamente que não podemos definir como autismo de forma muito rápida. Vou falar das depressões do bebê e de forma mais breve e de mecanismos autísticos e não autísticos em crianças que foram depressivos. É preciso não confundi-los com crianças autísticas. Esses mecanismos de aparência autística, mas que não são autistas, foram objeto de uma tese magnífica que foi redigida em Paris por Giovanna Cruz. Não sei se ela está aqui no público. Giovanna Cruz, que fez sua tese sob minha direção, e ela teve um júri incrível, porque ela teve no seu júri Geneviève Haga e outros grandes. Podemos dizer que as duas situações que vou descrever a vocês é a questão do diagnóstico diferencial, ou seja, crianças que é preciso distinguir das crianças autistas e que colocam um problema de diagnóstico, porque muitas vezes esse diagnóstico não é simples. Então, as depressões do bebê, eu gostaria aqui assinalar a vocês aqui os trabalhos de André Carrel, vou marcá-lo no chat. Os trabalhos de André Carrel nos foram muito úteis a respeito dessa questão da contratransferência. André Carrel é um psicanalista contemporâneo que vive em Lyon, cidade da França, que é um psicanalista incrível. Ele cuida muito de psicanálise familiar, mas ele cuidou muito também de bebês e de crianças pequenas, e ele nos disse coisas muito preciosas sobre como distinguir uma criança depressiva de uma criança autista ou de uma criança que está sob o risco autístico. Vocês sabem que nas depressões dos bebês, não estou falando das depressões mais espetaculares, não penso aqui nos trabalhos de Spitz e Bowlby, porque aqui eram depressões severas. Estou falando de depressões que foram descritas em seguida e que são menos intensas, mas que são importantes de serem conhecidas, depressões menos intensas que não estão no quadro das carências. Não há uma separação da criança com relação ao seu meio familiar, não há uma
carência quantitativa, mas qualitativa. Essa criança não está no meio ambiente familiar suficientemente estimulante. Há várias formas dessas depressões que foram descritas, mas os sinais cardeais mais importantes são 4, que eu vou dizer a vocês. Eu vou escrevê-los aqui no chat. A falta de tônus, a atonia psíquica, a falta de tônus psíquico, a atonia psíquica. Depois temos o retraimento interativo, depois temos a desaceleração psicomotora, e o quarto são os transtornos, os sinais psicossomáticos, os transtornos funcionais é o quarto elemento. Então, temos a atonia psíquica, o retraimento interativo, a falta de tônus psíquico, o retraimento interativo, a desaceleração psicomotora e os transtornos funcionais, transtornos do sono, digestivos. Então, nesses sinais cardeais da depressão por carência qualitativa nos bebês, vou retraimento interativo. O que distingue um retraimento interativo? Se nos atermos à descrição comportamental, um retraimento é um retraimento. É uma criança que se coloca em retraimento, que não vai entrar em interação, que é mais átono, que é mais inerte, que está sozinho ali no canto, que tem um rosto fechado, que tem uma expressão vazia. Um retraimento é sempre um retraimento. Se somente estivermos na descrição, como é o caso com essas descrições internacionais que evacuam toda a contra-transferência e querem classificar tudo do ponto de vista descritivo e que isso é um impasse, o que permite distinguir um retraimento depressivo de um retraimento autístico, e há outros tipos de criança que podem estar em retraimento. Há crianças que estão doentes, que têm febre e essas crianças também estão retraídas. Crianças que têm dores crônicas por uma razão, uma doença, crianças que têm uma dor crônica se colocam em retraimento porque elas não querem mexer-se, porque elas têm dores quando elas se movimentam. Mas, por enquanto, o que permite distinguir um retraimento depressivo de um retraimento autístico, e é aqui que os trabalhos de André Carrel são muito úteis. O retraimento depressivo é como uma mensagem que nos chama. Uma criança carenciada em retraimento, temos vontade de ir em direção a ela, é um retraimento paradoxal, porque a criança está longe de forma relacional, mas ela nos chama. Enquanto que um retraimento autístico, André Carrel insistiu, o retraimento autístico é um retraimento que nos exclui, é o retraimento que nos fará sofrer. Nós ficamos com raiva dessa criança que não consegue levar em conta a nossa existência, porque ela está no ser e não na existência. Então, é bem verdade que certas formas de depressão graves podem acabar por se tornarem autísticas. Eu falei a vocês dos orfanatos na Romênia, algo disso aconteceu para as crianças que já tinham uma fragilidade genética, uma predisposição. O registro da carência, o registro do autismo, pode haver algumas áreas que se superpõem, mas, de forma geral, não podemos confundir um retraimento depressivo com um retraimento autístico, e isso porque as depressões das crianças são muito reversíveis, enquanto que o autismo infantil é menos reversível, e que
também temos outras coisas a propor para uma e para a outra. Então, vou insistir sobre isso até o final. Não há um diagnóstico nos bebês, nas pequenas crianças, não há diagnóstico de autismo que possa fazer a economia de uma dimensão contratransferencial. A semiologia não está somente do lado do bebê, ela está também dentro de nós. O que esse bebê que não tem a palavra nos faz sentir pelos suas mensagens pré-verbais, pela sua linguagem do corpo, pela sua linguagem do corpo e pela sua linguagem do comportamento, pelo seu retraimento. E vou concluir por uma segunda situação, que foi objeto da tese de Giovanna Cruz, que é a questão dos mecanismos do tipo autístico, mecanismos pós-depressivos do tipo autístico, mas que não são verdadeiramente autísticos. Não encontramos ainda a palavra certa para falar sobre isso. Eu, às vezes, digo mecanismos autísticos não autísticos. Precisamos saber o que queremos. Mecanismo do tipo autístico, mas não autístico, e que podemos observar após uma depressão precoce de uma criança. E esse é um problema cotidiano nos centros de avaliação. Eu me lembro, no Hospital Necker, falamos muito, pensamos muito, é apaixonante do ponto de vista da construção do objeto. Vou propor a vocês uma hipótese psicopatológica que me permitirá concluir. Algumas crianças vivem uma depressão quantitativa ou qualitativa sobretudo, no primeiro ano de suas vidas, 8 meses, 9 meses, 12 meses. E quando nós os encontramos, que eles têm 2 ou 3 anos, essas crianças vêm nos consultar com os pais porque eles têm dificuldade em se relacionar e nos perguntamos se não há um pequeno risco autístico. E aqui precisamos prestar muita atenção de não irmos muito rápido no diagnóstico. Temos de colocar corretamente as perguntas. Se falarmos muito rapidamente de autismo, estou falando da França, onde os dispositivos de saúde são organizados de uma forma específica. Se falarmos muito rapidamente de autismo, a criança estará num campo especializado, do qual ela terá muita dificuldade em sair, ainda que depois de 2 a 3 anos percebamos que não se tratava de uma patologia autística. Então, os primeiros diagnósticos têm de ser feitos de forma muito precisa, muito delicada, para bem identificar o que é autismo daquilo que não é. E é importante deixar as crianças caminhos abertos para que eles sejam livres em suas evoluções e não enclausurá-los de forma precoce num diagnóstico. E no segundo ano de suas vidas, depois de alguns meses, os pais vêm consultar, os pediatras nos enviam. Ele tem algumas dificuldades relacionais, não recebemos muito bem o seu olhar, temos interações difíceis com ele. Será que não há um início de organização autística que aparece? E percebemos que, na verdade, fazendo a avaliação completa, temos mecanismos que são do tipo autístico na descrição, um pequeno retraimento, pequena dificuldade em manter a interação, um olhar que é um pouco fugidio. Mas se nos perguntarmos verdadeiramente aquilo que sentimos, não nos sentimos excluídos. Temos vontade de ir cuidar dessa criança. E que se cuidarmos dessa criança de forma adequada, algo irá ser relançado e o prognóstico desses estados pós-depressivos não é o mesmo do que o dos estados autísticos. Então, vale a pena realmente compreender o que acontece. E a hipótese é que se tratam de mecanismos pós-depressivos, são crianças que tiveram uma depressão, é como uma cicatriz pseudo-autística pós-depressiva. Isso tenho vontade de marcar isso. Cicatriz pós-depressiva
pseudo-autística. Isso corresponde verdadeiramente àquilo que eu quero dizer. São crianças que viveram uma depressão precoce. Elas vivenciaram uma perda de objeto psicanalítica muito dolorosa, uma perda de objeto muito dolorosa. Fazemos a história, fazemos a anamnese, percebemos que elas perderam algo muito precioso, perderam o objeto. E, na verdade, para evitar reviver uma perda, uma solução terrível que eles empregam é de desconstruir o objeto. Desconstruir o objeto para evitar de perdê-lo novamente, para evitar de reviver a dor da perda. Espero que veremos na discussão se vocês me entenderam bem. Eu acho que isso é muito importante. Como o processo de construção do objeto é um processo permanente de construção, de desconstrução, graças à sincronização e desincronização, desmantelamento, mantelamento, sincronização e desincronização. Processo de construção do objeto é um processo permanente de construção e desconstrução do objeto. Essas crianças, a solução que elas encontraram é de desconstruir o objeto, mas quando desconstruíram o objeto, nós nos tornamos autistas. Desconstruir o objeto para evitar perdê-lo novamente, tendo em vista a dor que foi a deles durante a depressão inicial. Então, é bem verdade que mecanismo autístico ou mecanismo pseudo-autístico, aqui mais uma vez, é a questão da contratransferência, e toda a tese de Giovanna Cruz vai nesse sentido. Espero que ela tenha sido divulgada na América Latina, mas é a primeira que eu conheço sobre essa temática. Eu tinha me pedido para deixar 15 a 20 minutos de discussão. Então, Camila, vou parar por aqui. E o que eu vou dizer é talvez verdadeiro para o conjunto da pedopsiquiatria. Não há pedopsiquiatria. Giovanna Cruz, voilà. Eu escrevi já, Giovanna. Já escrevi. Voilà. Je dirais que les trois choses qui Eu m'importent. diria que as três coisas que são importantes para mim a respeito do autismo e a respeito da pedopsiquiatria em geral, não há diagnóstico que possa ser feito se levar em conta o ressentir contratransferencial do clínico. A semiologia deve levar em conta não só o que nos mostra a criança, mas aquilo também que a criança nos faz ressentir. Não há diagnóstico que possa ser feito em um só encontro, precisamos revê-lo e reencontrá-lo várias vezes. Não há diagnóstico de autismo. Terceiro ponto, é preciso distinguir muito bem a questão do diagnóstico do autismo e a questão do diagnóstico do risco de autismo, e eu digo que nos 9 primeiros meses da vida estamos muito mais no diagnóstico de risco de autismo do que um diagnóstico já fixado de autismo. E também tentei mostrar a vocês que as coisas estão progredindo, e com relação a diagnósticos muito precoces, temos também ferramentas que estão sendo desenvolvidas, e seria muito importante que os nossos colegas neuropediatras possam dar-se conta dos esforços que estamos fazendo, ainda que sejamos psicanalistas. Obrigada, Rose, por essa bela exposição. Muito importante você relembrar que nós, psicanalistas, levamos sim em conta toda essa questão do autismo a partir de uma perspectiva pluridimensional, polifatorial, que você foi podendo identificar toda essa origem e essa falha da relação, não pelo viés que nós psicanalistas já fomos acusados de culpabilização dessas mães. Acho importante também, e vou abrir também as questões,
de revisitar os conceitos da psicose do autismo, onde cada vez menos a gente escuta, né, escuta menos falar sobre, né, a diferença da psicose do autismo, e pela perspectiva que você trouxe, até da compreensão da teoria da Genevieve Yag, achei muito interessante. Eu abro agora, né, não sei se a Karina quer falar, a gente vai abrir agora para questões, a gente tem 20 minutos. A Maria Cecília Pereira, já se candidatou para falar. A Karina, você quer falar ainda alguma coisa antes de passar a palavra para a Cecília? Levantou a mão. Damos a palavra para a Cecília e depois eu falo. Obrigada. Se dá tempo. Quem quiser perguntar, levanta a mão. Ou Bonjour escreve Cécilia. no chat. Bonjour Cécilia. Bonjour, bonjour, merci. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada pela sua belíssima conferência. É muito importante a gente ter em mente esse diagnóstico. Eu gostei muito de ouvir esse diagnóstico último da Giovanna Cruz sobre um estado autístico sem ser um autismo, e que nós encontramos muitas vezes em pacientes adultos de traumas muito precoces vividos na vida primeira, né? Na primeira infância. Mas eu queria te perguntar duas coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua ideia da terceira tópica, da intersubjetividade primária, em que a gente, como isso está presente nos bebês típicos, né, nos bebês normais. E o outro aspecto que eu queria te perguntar é uma curiosidade com relação na França, com relação à aceitação dos pais e dos profissionais de saúde, como você falou agora no finalzinho, para o tratamento de bebês com indicadores de risco. Como você está vendo essa difusão aí na França? Obrigada, é isso. Oui, merci. Ça va? Oui, ça va. Muito obrigada, Maria Cecília, por essas duas perguntas que são absolutamente importantes com relação à terceira tópica que tentamos desenvolver já há um certo tempo com Sylvain Missonnier, cujo nome vou colocar aqui no chat, e que é o especialista da vida pré-natal. Do ponto de vista, não vou ser muito longo, não vou desenvolver aqui a terceira tópica, mas com relação ao aspecto da demanda. A ideia é de, quando falamos de representação de objeto, elemento que está em muita dificuldade nas crianças autistas, há vários aspectos, a representação do objeto, o rosto da mãe, do pai, mas há também na criança, por conta das interações, a representação intrapsíquica do vínculo com o objeto, da a harmonia afetiva, não é o objeto em si, são as representações de objetos generalizados de Stern, são os internal working models. Não é isso, ainda não é o objeto. E há talvez mais na fonte, há talvez uma preconcepção, não da representação dos vínculos e da representação do objeto, mas uma representação do lugar do objeto. A criança sente que ela precisa, mas essas crianças talvez nasçam já em mente, com uma preconcepção, uma proto-representação, uma preconcepção, como dizia Bion, um lugar para o objeto do qual eles precisarão para sobreviver e construir-se psiquicamente. Então, a criança, desde do seu nascimento, já tem essa ideia de cara de um espaço para o objeto, depois se instalará representações de vínculos com o objeto, e depois,
no final, virá a representação do objeto em si. Então, quando cuidamos de bebês muito jovens ou de crianças autistas muito doentes, elas não podem ter uma demanda endereçada ao objeto, já que o objeto não está representado de forma muito clara e muito diferenciada, especificamente. E quando cuidamos de bebês, você sabe muito bem, Maria Cecília, quando cuidamos de crianças autistas, sabemos que essas crianças nos pedem alguma coisa, talvez não a nós, mas essas crianças estão fazendo um apelo para o exterior. Eles esperam que o exterior lhes remeta a algo. Não são demandas como as demandas de pacientes neuróticos que se endereçam a tal psicanalista. São apelos que começam a se organizar, buscam um ponto de rebote. Não é uma demanda objetal, mas trata-se de uma demanda intransitiva, é uma demanda que vai para o exterior sem endereçar-se a um objeto em particular. E nós precisamos acolher essa demanda, não na qualidade de pessoa, mas como elemento do meio ambiente que fará sinal à criança de que algo pode voltar sem que seja um perigo, sem que seja uma ameaça. E toda é a formação dos psicólogos, terapeutas, psicanalistas. É preciso aceitar narcisicamente que uma pequena parte de si não funciona como pessoa, mas simplesmente como ponto de rebote. É apaixonante quando cuidamos de bebês, de crianças autistas ou de pacientes muito arcaicos, temos todos o sentimento de que eles nos pedem alguma coisa, senão não conseguiríamos trabalhar, mas eles não estão nos pedindo a nós. Eles nos pedem a nós na qualidade de elementos, de um elemento mais global. Isso eu insisto muito quando faço formações de mais jovens. É preciso fazer uma clivagem dentro de nós mesmos. Uma parte de nós está mais clara, diferenciada para levar à frente o tratamento, e há uma parte de nós que deve aceitar diferenciar-se, fundir-se no meio ambiente para que possamos reenviar à criança algo que não seja muito perigoso. E a segunda pergunta, que coloca toda a questão da ética do desenvolvimento precoce, da identificação precoce, eu disse isso um pouco a pouco, eu acho que quando começamos a perceber um risco, um diagnóstico de risco, eu começo a dizê-lo claramente aos pais. Eu lhes digo claramente, o seu bebê, seu filho precisa que nós cuidemos dele atualmente e pelos próximos 2 ou 3 meses que virão. Eu não sei se podemos dizer imediatamente o que acontece. Vamos ver isso um pouco mais tarde, mas por enquanto vamos entrar na luta, ou seja, mobilizar sem dramatizar, porque há palavras que angustiam muito mais do que outras, e até mesmo quando dizemos risco autístico, já dizemos autismo para alguns pais. Então, sou muito prudente com isso. Como disse a vocês, essa criança precisa que cuidemos dela, e como o faremos, veremos de forma mais clara dentro de 4 meses ou 6 meses. Por enquanto, tudo está aberto, vamos em frente. Eu acho que com um certo número de indicadores que vocês têm no programa Prisma, Mariângela, podemos funcionar dessa forma mais progressiva. A gente tem mais 10 minutinhos. Temos uma pergunta que a gente pode finalizar o seminário de hoje com essa pergunta, Gold. Como seria, até você revisitando, essa diferenciação entre o estado, né? Entre a psicose e o autismo? Pergunta que tem feito aqui no chat. Será que haveria? E como é essa diferença desse manejo clínico com as crianças psicóticas e autistas? Alors, écoutez, pour répondre à cette question, Para responder a essa pergunta muito importante, há toda uma pesquisa que foi feita
há algum tempo. Era uma pesquisa retrospectiva que foi feita há 10 anos no Centro Binet, em Paris, que é um centro muito conhecido. Eu estou marcando aqui para todo mundo. O Centro Alfred Binet, acho que muitos de vocês conhecem, é a Associação de Saúde Mental do bairro 13º de Paris, é onde trabalhava Serge Lebovici, e foi uma pesquisa que foi realizada por Bernard Toiti, que trabalha ali, que retomou todos os arquivos classificados F84. F84 são os dossiês que reúnem os transtornos do espectro autístico todos juntos. Ele estudou todos esses dossiês e ele diferenciou as crianças F84 tipicamente autistas e F84 mais psicóticos e menos autistas no sentido mais clássico do termo. E ele viu também o que tinha lhe sido proposto em termos de tratamento, e ele publicou tudo isso na revista Psiquiatria da Criança, revista que eu publico com Marie Moreau. A revista é a Psiquiatria da Criança. Os programas, de forma muito espontânea, os programas de tratamento que foram instalados para crianças autistas ou psicóticas são completamente diferentes, e o devir não é o mesmo, é de forma muito geral. Eu acho que isso foi feito, esse estudo data de uns 15 anos ou 10 anos. O devir das crianças psicóticas era muito mais aberto do que o devir das crianças autistas, e para as crianças autistas tinham-lhe sido propostos programas multidimensionais, comportamentais, pedagógicos, mas que não têm nenhum interesse para as crianças psicóticas no sentido estrito do termo, que necessitam, sobretudo, de um tratamento psicoterapêutico intenso, de um acompanhamento escolar. E se misturarmos a todos e se propusermos os mesmos programas para todos, passamos ao lado de uma diferença que me parece bastante importante. Tentem olhar a mais detalhes no artigo do qual falo a vocês. Esse é um pequeno resumo. A Daniela e a Karina querem falar? Tenemos una pregunta también en el chat. Posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Oui. Ça marche très bien. Então, Eu acho... Opa, desculpa, Daniela, eu acho que você está com atraso, por isso que está ficando estranho, mas pode tentar falar, senão pode escrever no chat. Vamos lá, vamos tá tentar. o quê? Tá, eu até escrevi já. Tem lá uma questão que é sobre o autismo leve ou a evolução da criança autista depois de anos de tratamento, também o que se chama desse mascaramento feminino e a dificuldade em perceber os sinais, identificar, né? Travou, Dani. Isso, a conexão dela está lenta, J'ai pas très bien Camila. compris. J'ai pas très bien compris l'histoire de masque féminin. Ela caiu. Ah, acho que ela caiu. Mas se puder ler, Camila, a pergunta dela, eu vou tentar achar no chat, porque a conexão dela não está boa. Enquanto isso, vamos escutar a Karina e a gente volta e finaliza com a questão. Daniele, voltou? Je peux pas trop répondre là parce que je vois pas très bien ce qu'elle veut dire.
Daniele, o senhor Góes disse que não entendeu muito bem essa questão do mascaramento feminino. Então, posso ler uma pergunta do chat? Sim. Sim, tá. Camila, José vous Luis, comprenez? Camila, hola. Camila, Camila, você está me ouvindo? Tô. j'arrive pas à comprendre la question du... Não, agora eu não tô. Peraí, Gold. Attendez, Oui, Posso- là, je vous écoute. Oui, j'arrive pas à comprendre la question. Não consigo entender a questão de mascaramento feminino. Je ne sais pas. Je vais lui demander, mais en attendant, Não on sei va... também, eu vou fazer a pergunta para ela, mas vamos ouvir a questão de Karina, porque a conexão de Daniele está fraca. Karina? Karina? Karina, Bueno, en primer lugar, felicitar nuevamente a Bernard por la presentación tan clara, tan rica, tanto en desarrollo histórico como filosófico, como, ¿no? como todos los aportes y diferencias entre lo psicodinámico y en relación a la formación de psiquiatras infantiles. No sé si hay alguno acá de Uruguay, pero hoy en día justamente se quejan mucho que se ha perdido la formación de psicopatología psicodinámica en las nuevas generaciones de psiquiatras. Bueno, y es una lucha que tienen constantemente los psiquiatras acá. Lucha no solo nuestra, pero bueno, por un lado eso, y por otro lado retomar la pregunta que hace José Luis sobre el concepto de cicatriz pseudoautista, si solo se puede pensar en relación a lo postdepresivo o también podría pensarse después de una situación de intervenciones médicas intrusivas o de dolor físico. Y yo agregaría también, Des traumatismes en général, vous voulez dire, oui. oui, y yo agregaría también en casos de niños, me han llegado varios a la consulta, de 4 o 5 años, que muchas veces vienen diagnosticados como con trastorno de Asperger, hijos de padres con consumo problemático de sustancias, ¿no? Donde se ve los mecanismos autistas como una forma de organizarse frente a un entorno muy inestable. Eso. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. estou completamente de acordo, não tenho muito a dizer, estou completamente de acordo. A solução de desconstrução do objeto não é somente pós-depressiva, mas ela deve ser pós-traumática de forma mais ampla. Estou completamente de acordo com Karina. Daniele, quer retornar a sua questão e a gente finaliza? Estão me ouvindo agora? Sim, Daniele, mas tem como deixar o vídeo mesmo desativado? Aí a conexão fica melhor, tá bom? Pode seguir com a Bom, pergunta. pode ser. Então, nós temos uma escala de avaliação de autismo que estamos desenvolvendo no Brasil, a escala Labirinto, que foi validada até os 4 anos, de 2 a 4 anos e 11 meses. Estamos agora trabalhando nas outras idades e estamos tendo muitas dificuldades, porque temos aí os casos de autismo leve, os casos de adultos que se reconhecem, se identificam como autistas, os casos de crianças que passaram por longos tratamentos multidisciplinares, alguns com psicanálise, mas também com terapia ocupacional, fono, Denver, enfim. Então, crianças que evoluíram muito bem. E temos também os casos das mulheres, né? E que tem se falado no mascaramento dos sintomas autistas nas mulheres. Qual é a sua posição em relação a esses sintomas centrais, nesses casos mais leves? Temos também a opinião do Motron, né, que diferencia
os traços do autismo prototípico. Você acha que a gente deve manter essa noção só do autismo prototípico ou como pensar o autismo leve e essas condições aí das mulheres, no mascaramento, em relação aos sintomas centrais, sendo que parece que qualitativamente eles não têm uma intensidade tão grande? Era essa a pergunta. Ele convida a nos ajudar nesse trabalho, se puder participar desse trabalho com a Labyrinth, seria um prazer. C'est gentil, merci beaucoup. Muito obrigada, é muito gentil. Eu conheço muito bem os trabalhos de Laurent Mottron e eu sempre sinto muito que Laurent Mottron não conheça muito bem os trabalhos dos psicanalistas. Infelizmente, ele sofre de uma grande agressividade com a psicanálise, enquanto que, na verdade, a concepção que ele tem, e os nossos trabalhos estão próximos. Ele insiste muito sobre o fato de que o autismo possa ser uma forma particular de pensar. E vocês sabem que ele se refere muito, não ao déficit sensorial, mas às hipersensibilidades sensoriais dolorosas, particularmente ao nível visual e auditivo. Isso vai totalmente em direção das posições defendidas por Geneviève Hague, e Geneviève Hague se interessava muito pelos trabalhos de Mottron, e é uma pena que esse diálogo não possa ter sido instalado. Quando é falado de autismo leve, como aquilo que eu disse a vocês há pouco, quando ele fala de autismo leve, ele está na ideia de que a potencialidade autística existe em todos nós, mas a questão não é somente de ver que há formas ligeiras até formas graves, mas a questão também é identificar pequenos sinais autísticos, mas é colocar a linha vermelha em que esse autismo realmente se torna prototípico. Temos ainda muito trabalho a fazer para definir essa linha vermelha, é absolutamente apaixonante. No entanto, eu não estou ao par dessa questão de mascaramento das mulheres, dos sintomas autísticos. Não gostaria de me lançar sobre isso, porque realmente não conheço essa questão. Obrigada. Vamos finalizando, né? Gostaríamos de agradecer imensamente, Gouze, pela sua exposição. As pessoas estão agradecendo pela essa rica palestra. A gente convida também a todos para seguirem a página da CIPA no Instagram, para acessar também o site da CIPA, para entender e acompanhar um pouco, né, a proposta desse trabalho tão importante, que estamos agora no movimento de compor essa grande equipe que é a CIPA Latinoamérica. Eu passo a palavra para a Karina, se ela quiser finalizar, e espero encontrá-los numa próxima ocasião dentro da CIPA Latinoamérica. Obrigada, Lembrando Camila. que no dia 25 de novembro vai ter a CIPA, uma jornada na CIPA francesa. Vocês podem visitar a página do Instagram e acompanhar toda essa dimensão desse trabalho. Sí, esa jornada justamente de la CIPA internacional del 25 de noviembre, entre otras presentaciones, van a estar las colegas de Recife, que trabajan mucho con las familias, y la jornada se llama Las familias y nosotros, una co-construcción de cuidado, presencial y virtual, y pueden averiguar, como decía Camila, en la página web de la CIPA o en el mail admisipa, lo ponemos, @gmail.
También los invitamos, como ya los invitó Bernard, al Congreso de la CIPA, que va a ser el 25, 26 y 27 de enero, que es presencial y virtual, con traducción de los trabajos escritos en español y que se llama Hablará o no hablará autismos y lenguajes. Bueno, muchas gracias. Merci beaucoup. Alors, juste une chose, Sylvie. Merci Muito beaucoup. obrigada. Muito obrigada por esse convite que me deixou muito feliz. Muito obrigada às tradutoras e viva a CIPA latino-americana. Merci, merci. Au revoir. Obrigada. Chao, chao.